Olá, eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Tudo bem, terceiro ano? Então vamos lá. Lembrando a vocês que nós estamos começando o nosso caderno 2, a nossa segunda apostila, novinha que vocês já buscaram. Então, unidade 12, explorar os milhares. A nossa rotina de hoje. Unidade 12, explorar os milhares, página 161, compor e decompor com dezenas e centenas, compor e decompor com milhares, atividade 2 e, por último, a nossa tarefa. Lembrando que em todas as páginas que nós utilizarmos estará lá em cima, que eu vou falando para vocês, combinado? Então, vamos lá. Olha lá, vocês vão abrir a apostila nessa página aqui, ó, 161, para acompanhar a leitura junto com a professora. Vamos lá? Explorar os milhares. No Dia Mundial da Astronomia, que é comemorado em 8 de abril, a escola da turma de Luan promoveu uma noite da astronomia. Na aula seguinte, a professora Mônica conversou com os alunos sobre as atividades que aconteceram nesse evento. Então, aqui mostra a professora conversando com os alunos dela sobre o que está acontecendo e sobre astronomia. Mas o que é astronomia? Aí, nessa mesma página, 161, vocês vão ler em casa essa conversa e depois vai acompanhar a leitura comigo do que é astronomia. A astronomia é uma ciência natural que se ocupa basicamente em estudar os fenômenos que ocorrem fora da atmosfera terrestre e a estrutura dos corpos celestes, como os planetas, as estrelas e outras estruturas cosmológicas, que são cometas, galáxias e nebulosas, por exemplo. Página 162. Compor e decompor com dezenas e centenas. Esse não é mais um assunto novo, não é mais novidade para nós, né? Então, vamos fazer a leitura. Agora que você já sabe do que cada amigo de Luan mais gostou na noite da astronomia, irá conhecer um pouco mais sobre os planetas que compõem o sistema solar. Ao redor do Sol, giram 8 planetas. São eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Para medir o tamanho de um planeta, usa-se a medida de seu diâmetro. Olha lá uma palavra nova para o nosso vocabulário: diâmetro. Observe na tabela os dados numéricos sobre a medida dos diâmetros de cada planeta do sistema solar. Mas, professora, o que é diâmetro? Prestem atenção aí no seu material, olha lá, diâmetro. A linha em vermelho que representa o diâmetro da esfera. Ou seja, olha aqui, eu tenho uma esfera, né, uma bola de isopor. Quando eu divido ao meio, como se tivesse cortado aqui ao meio, ó, olha aqui, tá vendo? Dá para entender direitinho o desenho da imagem, dessa maneira. E a linha que passa aqui é uma linha imaginária, como se fosse um corte. Olha aqui, ó, planeta, cortou no meio. É claro que ninguém corta o planeta no meio. E essa medição é feita através de satélite, certo? Isso é o diâmetro. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre diâmetro, vocês vão conseguir entender. Vamos lá. Aí nós temos uma tabela que tem os planetas do sistema solar, né? Aqueles nomes que nós fizemos a leitura: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E nós temos a medida dos diâmetros dos planetas em quilômetros. Olha lá, tá vendo? E são números altos, né? Que nós vamos começar a trabalhar agora. 4.875, 12.104, 12.756, 6.780, 142.984, 120.536, 51.118 e 49.532, o que mesmo?
quilômetros, que é a medida do diâmetro de cada planeta. Olha lá, professora, mas eu ainda não consegui entender muito bem o que é esse diâmetro. Mas essas imagens vocês reconhecem, não é mesmo? Olha lá, na panela, todo mundo sabe o que é uma panela, porque aí na sua casa tem, onde o adulto que cuida de você, né, prepara os alimentos. Então, virando essa panela de boca para baixo, se você colocar a régua aqui em cima, claro, no momento que ela não estiver quente, precisa tomar muito cuidado, você vai obter o diâmetro, se você colocar a régua assim, ó, em cima dela, bem ao meio. Olha aqui, nós temos uma assadeira redonda. Sabe aquela assadeira de bolo? Quando alguém vai comprar bolo, geralmente a boleira faz o bolo utilizando a medida de diâmetro da forma. Ah, professora, eu não peço bolo por diâmetro, eu quero um maior, um grandão. Tudo bem, mas como ela vai saber o que é grande, o que é pequeno, o que é menor? Através dessa medida do diâmetro da assadeira. Olha lá embaixo, temos outro modelo de assadeira, que se nós colocarmos a régua aqui, ó, dá para descobrir a medida, né, do diâmetro dessa assadeira. E aqui nós temos uma forma de pizza. Adoro pizza. Olha lá. Se você colocar a régua atravessada aqui, né, você vai descobrir o diâmetro, que é a medida que você vai traçar aí na forma de pizza. No caso, essa tem 30 centímetros, né? Uma pizza razoavelmente grande. Continuando, diâmetro de um planeta. Olha que a professora mostrou para vocês agora há pouco, ó. Lembrando que nós estamos na superfície, nós não estamos lá no meio, tá bom? Olha lá o planeta. Planeta é esse, hein? Isso mesmo, planeta Terra. Olha lá o diâmetro. Não é possível fazer essa medição com régua, porque a régua que vocês têm, ela mede até 30 centímetros. E essa medida é em quilômetros, ou seja, uma medida muito, muito maior. Olha lá, planetas do sistema solar. Então, nós temos o Sol e os planetas alinhados em cada órbita, né? Que eles vão girando em torno do Sol. Olha aqui onde nós estamos, ó, planeta Terra. Agora, vamos trabalhar com os dados da tabela da página anterior e fazer uma revisão sobre a composição e a decomposição de números, ampliando os nossos conhecimentos. Vamos relembrar o quadro valor de lugar. O que é isso, professora? Relembrando aqui, ó, eu tenho primeira classe, que é das unidades simples, tenho aqui, ó, primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena e terceira ordem, centena. Tudo isso das unidades simples. Aí, depois de 3 números, se eu tenho mais, já passo para a segunda classe, que é a classe dos milhares. E aí eu vou repetindo aqui, ó. Porém, olha aqui, ó, unidade, aqui também era unidade, mas aqui era unidade simples e aqui unidade de milhar. Depois eu tenho dezena de milhar, centena de milhar. Os números terminam aqui na centena de milhar? Não, eles são infinitos, ou seja, eles não têm fim. E aí, quando vocês chegarem no 4º e 5º ano, vocês vão estudar terceira classe, que é dos milhões, depois bilhões e assim sucessivamente. Página 163, atividade 1. Escreva a medida dos diâmetros dos planetas do sistema solar em ordem decrescente, ou seja, da maior para a menor. Então, nós vamos pegar agora aquela medida da tabela e organizar em ordem decrescente. Você assistindo na sua casa, nesse momento depois, você vai poder parar o vídeo, a videoaula, para você conseguir fazer, ó, ou voltar lá na tabela da sua apostila. Olha lá, 142.984, depois
120.536, 51.118, 49.532, 12.756, 12.104, 6.780 e 4.875. De onde você tirou esses números, professora? Aqui, ó, da tabela, é a medida dos diâmetros dos planetas. Tudo bem? Depois, se você precisar, pause a videoaula para você continuar as atividades até o final de cada uma. Ainda na página 163, atividade 2. Considere os planetas Terra e Mercúrio. Qual deles tem o maior diâmetro? Então, aqui você vai olhar na tabelinha e fazer uma comparação. Olha lá, só que nós vamos olhar só para a medida desses dois, do Mercúrio e da Terra. Qual deles tem o maior diâmetro? Olha aqui. Será que 4.875 ou 12.756? Isso mesmo, o planeta Terra, que tem o maior diâmetro. B. Qual é a diferença entre a medida desses diâmetros? Presta atenção nessa palavra, olha, diferença. Quando eu tenho essa palavra, eu preciso realizar uma subtração. Então, para descobrir a diferença, precisamos calcular. Mas olha lá o nosso auxílio na tabela, no quadro de lugares. Nós fizemos aqui, ó, a subtração, se você reparar naquela tabelinha de quadro, valor e lugar. Olha lá. 6 menos 5, 1. 5 menos 7, eu preciso do recurso da destroca. Olha lá. Menos uma centena, que passou para cá. E nós temos 15 menos 7, igual a 8. 6. De 6 eu não consigo tirar o 8, então preciso aplicar o recurso novamente da destroca, né? Passando uma para cá. Então, olha lá. 16 menos 8, 8. E 1 menos 4, eu não consigo realizar essa subtração, eu preciso do recurso novamente da destroca. Então, olha lá. Agora eu consigo. 11 menos 4 igual a 7. E 0 menos 0, 0. Ou seja, nós fizemos uma subtração para responder essa questão. Olha, qual é a diferença entre a medida desses diâmetros? A diferença é de 7.881 quilômetros que nós descobrimos aqui, ó, no resultado da nossa subtração. Continuando ainda na página 163, com uma atividade que não é mais novidade também para nós. Então, vamos lá. Componha os números formados por 4 centenas, 0 dezena e 3 unidades. Olha lá, 4 centena, 400, 0 dezena, 3 unidades. Que números nós conseguimos compor? 403. B. 2 centenas, mais 7 dezenas, mais 3 unidades. Olha como fica. 2 centenas, 200, mais 7 dezenas, 70, mais 6 unidades. 6. Igual a 276. Viu que facinho? Letra C. 9 centenas equivale a 900. Mais uma dezena, 10. Total de 910. D. 7 centenas, que equivale a 700, mais 3 dezenas, que equivalem a 30, mais 5 unidades. Total, 735. E. 3 centenas, que equivale a 300, mais 3 dezenas, 30, mais 4 unidades. Total de 334. F. 7 centenas,
mais 6 unidades. Total, 706. Muito bem. Agora, vocês vão abrir a apostila lá na página 164, né? Só virar a página e vamos continuar. Olha lá, compor e decompor com milhares. Agora, iremos compor e decompor com milhares. No caderno anterior, você jogou o jogo Nunca 10 com material de base 10. E ao juntar os pontos de todos os grupos da classe, foi possível trocar 10 placas por um cubo grande. Esse cubo representa uma unidade de milhar ou 1000 unidades, né? Nós fizemos essa troca em casa com aquele material que você adaptou. Nós só não realizamos o jogo porque nós estamos no momento de pandemia, mas vocês conseguiram entender direitinho. Olha lá, o material dourado. Então, eu tenho aqui, ó, grupos de 1 ou unidade, é o cubinho, né? A barrinha representa a dezena. Aí nós temos a centena, que é a placa, né? Grupo de 10 vezes 10 ou 100 unidades. E nós temos a maior peça do material dourado, que é o cubão, que são grupos de 10 vezes 10 vezes 10. Prestem atenção aqui, ó, que daqui a pouco nós vamos utilizar essa expressão para resolver os demais exercícios. Ou uma unidade de milhar, né? Que é o cubão, equivale a 1000 unidades. Ainda na página 164. 1. Copie do quadro da página 162 a medida dos diâmetros dos planetas Marte e Mercúrio e coloque cada algarismo na ordem correspondente. Então, é só alinhar. Olha lá. 6.780. E Mercúrio, 4.875. Lembrando que essas medidas são quilômetros, tá? Continuando. Olha aqui, na sua apostila nova, que é o caderno 2, página 165. Atividade 2. Decomponha os números do quadro anterior nas diferentes maneiras de escrita, aditiva e multiplicativa. Aditiva é aquela que eu somo e a multiplicativa eu somo e faço a multiplicação, que é a continha de vezes. Tudo bem? Então, vamos lá, olha. Marte tem 6.780 quilômetros de diâmetro. Olha lá como fica. Nós temos 6 milhares, mais 7 centenas, mais 8 dezenas, mais 0 unidade. Então, eu peguei esse numeral e fui decompondo. Nós já fizemos isso. Mas se você precisar, pode parar a videoaula e ir fazendo bem tranquilamente no seu tempo. Próximo. Olha lá. 0 unidade, 8 dezenas e, se eu for parar aqui na ordem das centenas, então eu tenho 67 centenas. Olha lá. E eu consigo compor o mesmo número, olha, 6.780. Só que aqui eu trabalho com a classe de milhares e aqui somente com a classe das unidades simples. Olha o próximo, que é o mesmo numeral. Eu tenho unidade e dezenas. Então, agora, eu terei 678 dezenas. Reparem que aqui eu tenho milhares, aqui eu paro até nas centenas e aqui nas dezenas. Por isso que ficou diferente, mas o número composto é o mesmo. Continuando. Olha lá, 6.000 mais 700 mais 80 mais 0. Nós conseguimos compor o mesmo numeral, 6.780. Agora, na escrita multiplicativa, 6 vezes 1.000 mais 7 vezes 100 mais 8 vezes 10 mais 0 vezes 1, ou seja, nenhuma vez o 1, porque aqui eu não tenho nenhuma unidade. Olha, 6 vezes 1.000 equivale a 6.000, 7 vezes 100 equivale a... Vamos voltar.
6 vezes 1.000 equivale a 6.000 e 7 vezes 100 a 700. 8 vezes 10 equivale a 80. E como aqui eu não tenho unidade, é 0 vezes 1, ou seja, nenhuma vez 1. Continuando. Lembra que eu falei para vocês? Olha, prestem bem atenção lá nas medidas do cubão. Olha lá, ó, 10 vezes 10 igual a 100, vezes 10 igual a 1.000. Então, nós temos aqui, ó, uma multiplicação por 1.000. 6 vezes 1.000, 6.000. Mais, olha aqui, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, 7 vezes 100 equivale a 700. Mais 8 vezes 10, 80. E nenhuma vez 1, porque eu não tenho unidades nesse número. E a escrita do número por extenso, 6.780. Ainda na página 165, com a mesma estratégia, só que agora com a medida do diâmetro do planeta Mercúrio. Olha lá, 4.875 quilômetros. Então, vamos decompor? 4 milhares mais 8 centenas, mais 7 dezenas e 5 unidades. Agora, olha aqui, 5 unidades, 7 dezenas e vou parar na centena. Então, eu tenho 48 centenas, que equivalem a 4.800. Então, eu tenho o mesmo valor aqui, ó, 4.875. Olha lá o próximo, 5 unidades e vou parar aqui na ordem das dezenas. Então, eu tenho 487 dezenas. Eu consegui compor o mesmo número, 4.875, só que de diferentes maneiras. Olha, o número não mudou. 4.000 mais 800, mais 70, mais 5. Nós conseguimos compor o mesmo número. Agora, na escrita aditiva e multiplicativa. 4 vezes 1.000, mais 8 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 5 vezes o 1. Consegui compor o mesmo número, 4.875. E o próximo, olha lá, 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1.000. 4 vezes 1.000, 4.000. Mais 10 vezes 10, olha lá a minha multiplicação, é igual a 100. Então, 8 vezes o 100 é igual a 800. Mais 7 vezes o 10, que equivale a 70, mais 5 vezes o 1 é minha casa das unidades, né? Ordem das unidades. O que eu consegui compor aqui? O mesmo número, 4.875. E por último, nós devemos escrever o nome desse número, 4.875. Lembrando que se você precisar parar a videoaula aí pelas mídias sociais, tudo bem. Vai fazendo bem devagar na sua casa com bastante atenção. Lá na página 166, atividade 3. Essa também é bem simples, né? Que vocês já aprenderam e nós vamos fazer juntos. Componha os números formados por 1 milhar é igual a 1.000, mais 4 centenas, 400, 0 dezena, mais 3 unidades. E que nós conseguimos compor? 1.403. Viu que simples? Então, vamos continuar. B, 3 milhares, mais 2 centenas, igual a 200, mais 7 dezenas, 70, mais 6 unidades, 6. Número composto, 3.276. C, 8 milhares, 8.000, mais 9 centenas, 900, 0 dezena, 0, mais 2 unidades. Total de 8.902. D, 7 milhares, 7.000, 7 centenas, 700, 3 dezenas,
30 mais 5 unidades. 5. Olha lá, 7.735. E 5 milhares, 5 mil, mais 0 centena, 0, 3 dezenas, 30, mais 4 unidades. Total de 5.034. F, 6 milhares, 6 mil, 4 centenas, 400, 5 dezenas, 50, 2 unidades. Olha lá, 6.452. Vamos fazer a leitura dos numerais da atividade anterior? Então, vamos lá. 1.403, 3.276, 8.902, 7.735, 5.034, 6.402. Ainda na página 166, atividade 4. Componham os seguintes números. Só que agora eles aparecem somente com algarismos. Mas como nós já aprendemos, né? Fica mais simples ainda. A. 1.500 mais 40 mais 2 igual a 1.542. B. 4.300 mais 30 igual a 4.330. C. 5.000 mais 20 mais 5 igual a 5.325. D. 3.800 mais 50 mais 6. Total de 3.856. E 2.400 mais 70, igual a 2.470. Lembrando que você pode parar a videoaula e fazer devagar, ou seja, no seu tempo. Se você é um pouquinho mais rápido, você pode continuar acompanhando e fazendo junto. Combinado? Vamos lá. F. 2.200 mais 4, total de 2.204. G. 5.800 mais 30 mais 7, igual a 5.837. H. 7.300 mais 20 mais 6, total de 7.326. Vamos repetir? 7.300 mais 20 mais 6, igual a 7.326. Próxima. 1.000 mais 400 mais 60 mais 6. Total, 1.466. J. 2.000 mais 300. Total, 2.300. K. 5.000 mais 30 mais 3. Total, 5.033. L. 8.000 mais 57. Total, 8.057. Se você precisar, né? Reforçando que você pode parar a videoaula e ir fazendo no seu tempo. Ah, chegou a hora da nossa tarefa. Olha lá. Páginas 167 e 168, né? São as páginas da sequência aí, ó. Em casa, vocês vão fazer atividades muito parecidas com a que nós realizamos na videoaula. Tá vendo, ó? Escrita aditiva e multiplicativa, composição, decomposição, número composto e escrita desse número. Quando você finalizar, você vai tirar uma foto e encaminhar para a sua professora. Olha lá o roteiro da nossa aula de hoje. Unidade 12, explorar os milhares. Assistir a videoaula e fazer as atividades, fazer as tarefas, né, na página 167 e 168, fotografar essas tarefas e enviar para a sua professora. Então, nós finalizamos mais uma aula de hoje.
Precisa fazer tudo com carinho, como vocês vêm fazendo. Tchau e até a nossa próxima aula.